O dinheiro é neutro, mas o valor dele está em qual será o destino dele, né? Então você pode usar isso para te trazer uma felicidade ou para causar uma maldade, né, na vida de alguém, e o valor que a gente vai atribuir a isso tem muito a ver com o destino dele, no final das contas, porque ele é neutro, mas ele tem poder. E aí, né, como eu comecei a pergunta dizendo o dinheiro é uma coisa ruim, eu faço essa pergunta porque muitas pessoas olham para o dinheiro como uma coisa ruim, não é? Só que também tem muitas pessoas que olham para o dinheiro como uma coisa boa, leve e libertadora, não é? Então, no final das contas, o dinheiro ele tem várias faces e cada um vê aquela que merece ou que você crê de alguma forma. E eu começo a colapsar isso até com alguns conceitos bíblicos, não é? Então, existe um versículo, ou uma parte de um versículo que diz algo como o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E quando eu começo a olhar para isso e refletir com o que você me trouxe, eu fico pensando, né? Um dos termos mais disseminados e mais inspiradores e almejados pelas pessoas é atingir a independência financeira. As pessoas, elas querem atingir independência financeira. O que você quer? Eu quero ser independente financeiramente. E a minha reflexão é que não é possível você ser independente financeiramente, porque você, ao ser independente financeiramente, significa que você não depende do dinheiro. Eu acho que para nossa sociedade, com exceção de caso você morasse numa floresta, não é? Você provavelmente se manteria dependente do dinheiro, especialmente se você tivesse muito. Porque você poderia ter um padrão de vida onde você precisaria cada vez mais de dinheiro para manter esse padrão. Então você começa a ter uma casa, algumas casas, muitos colaboradores, muitos funcionários, gerentes de banco, arquitetos, médicos, etc. E você precisa de recursos. Então você nunca fica independente financeiramente na lógica de sociedade que a gente vive. Então a gente entende que se a gente não fica independente, a gente fica livre financeiramente. Só que ouvindo muito das suas reflexões, uma vez você trouxe uma reflexão de Kant, onde a liberdade não é você fazer o que você quiser, né? E as pessoas elas buscam ter muito dinheiro para que elas possam fazer o que elas quiserem. As pessoas vivem numa sociedade de direito, onde elas acham que têm direito a tudo, e se elas tivessem dinheiro suficiente, elas poderiam fazer o que elas quisessem. E aí você me trouxe o conceito onde a liberdade não é isso, a liberdade seria exatamente o oposto. Seria você fazer o que você não quer, porque se você fizer o que você quer, você é um escravo dos seus próprios desejos, logo você não é livre, você acaba ficando refém das suas próprias necessidades carnais eventualmente. E aí, no meio dessa lógica, eu olho para pessoas muito ricas e quando eu percebo o Brasil, a gente tem algo como 230 bilionários no Brasil. Eu já conversei no detalhe ou com um certo grau de intimidade com pelo menos uns 60, 70 deles. E eu começo a perceber que uma vida com dinheiro é muito melhor do que uma vida sem dinheiro, porém, eu às vezes me questiono, será que uma vida com dinheiro te torna mais livre ou te aprisiona mais? Então a pergunta que eu quero te fazer é, o dinheiro torna as pessoas livres ou as pessoas escravas? Primeiro eu estou extremamente honrado e feliz, porque você resgatou aí um ensinamento do Kant que é maravilhoso e que eu não contava que você tivesse anotado tão bem assim e fizesse parte assim do teu repertório, né? De fato, é um entendimento de liberdade muito particular e muito na contramão do senso comum. E aqui nós temos um enorme problema, né? Porque se você partir do senso comum e disser que liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, então você que está me ouvindo, você ouviu bem, né? A liberdade é a liberdade de fazer o que se quer. Portanto, o que pode ou não ser livre é o fazer. E o fazer será livre quando alinhado ao que já se quer. Ora, sendo assim, eu preciso primeiro querer e depois fazer o que eu quero. Portanto, a liberdade não incide sobre o querer. O querer é um dado. E a liberdade seria a possibilidade de alinhar a vida a esse dado, portanto, satisfazer a esse tirano. O que é absolutamente contraditório com a própria ideia de liberdade. Se eu tenho que querer ou desejar para
depois ser livre para fazer, então é evidente que eu não posso ser livre para querer. E, portanto, sou escravo do meu desejo. Né? E se o dinheiro, ele potencializa, ou ele facilita, ou ele permite a satisfação ininterrupta dos desejos, ele é um aliado poderoso do tirano. Portanto, ele é tirânico e escravizante. Ora, você dirá, muito bem, então, qual é o dinheiro libertador? Porque enquanto for permitir comprar coisa que você quer ter, já vimos que não é bem o dinheiro que escraviza. O que escraviza é o desejo. E o dinheiro só viabiliza a satisfação desse tirano. Paradoxalmente, o indivíduo que não tem recursos, ele deseja, mas não satisfaz o seu tirano. Né? E toda essa frustração vai recalcada para algum canto. Enquanto que quem tem recurso vai lá e vai satisfazendo. 1, 2, 3, 5, 10, 50 sacolas e mais sacolas e pá, né? E assim, sem perceber que não tem fundo, é um escravo enquanto vida houver. Então você vai dizer, como o dinheiro pode ser libertador? Oi, o dinheiro só será libertador se você não for escravo eu diria, das suas forças mais profundas, mais íntimas, mais subterrâneas, mais pulsionais e, portanto, eu diria que só aquele que tem dinheiro pode ser livre, mas não porque compra e se ajoelha diante dos seus desejos, mas porque pode comprar e não compra. Sendo kantiano até a medula, eu diria, porque o sujeito que deseja e não tem como comprar, você nunca sabe se ele não tem porque ele não tem como comprar, ou se é porque, de fato, ele é livre em relação às suas inclinações, aos seus apetites. Né? Porque se tivesse, compraria. Se tivesse, seria escravo. Se tivesse, se ajoelharia. Mas, como não tem, ele engole seco. Né? Engole seco. Agora, já o cidadão que tem recurso, que tem pulsões, e que, como sugere Kant, por uma questão de saber prático, por uma questão, eu diria, de inteligência existencial, né? Esse indivíduo, podendo preencher essa lacuna, esse indivíduo não o faz, esse sim é livre. Então veja, quando que o dinheiro é libertador? Ou, se você preferir, quando que há independência financeira? Há independência financeira não quando eu uso o dinheiro para tampar os meus buracos, mas quando, podendo tampá-los, eu não o uso. Eu não uso. E veja, e não é por sovinice, ou não é por estratégia, ou não é segurar aqui para poder tampar um buraco maior lá. Não é, não. É por uma questão de sabedoria existencial. Muito embora eu possa ter uma vida sofisticada, eu entendo, porque tenho sabedoria, que uma vida simples me convém mais. Então, eu tenho condições de viver outramente, mas eu viverei desse jeito, porque assim, eu diria, a minha filosofia sugere. Então, aqui nós temos uma outra ideia de independência financeira. É a independência trazida pelo dinheiro, mas não para escravizar, e sim para mostrar a liberdade possível em relação às nossas próprias lacunas. Então, eu acho que eu não poderia ter ficado mais contente com essa resposta, porque ela pega a ruptura do senso comum e estica
na sua maior radicalidade. Eu queria apenas propor que, no final das contas, você tem duas definições de desejo ao longo da história do pensamento que se enfrentam, que são incompatíveis entre si, a de Platão e a de Spinoza. E o que é que entende Platão por desejo? Você encontra essa definição no Banquete, apresentada por Sócrates. O desejo é definido pela falta, né? O desejo é a falta. O desejo é a carência. O desejo é não ter o que se tem, não fazer, não ter o que se quer ter, não fazer o que se quer fazer, não dispor do que se quer dispor, etc. Então, o desejo é a falta. Você tem aí toda uma fileira de autores que seguem esse tipo de definição. Spinoza vai propor outra noção para desejo, que é completamente diferente da primeira, para não dizer praticamente oposta. O desejo de Spinoza é a potência. O desejo de Spinoza é a força. O desejo de Spinoza é a energia existencial, né? E aqui tudo muda. Vamos lá. Estamos diante de uma bonita refeição, né? E no desejo de Platão, você tem fome, né? E no desejo, ou seja, você tem falta de comida, impossibilidade de comer. Você tem fome. No desejo de Spinoza, você tem apetite. Ou seja, a possibilidade de regozijar de uma boa refeição, a possibilidade de regozijar de um bom prato, a possibilidade de se deliciar com o real, com o mundo presente. Ora, pois que, reunindo essas duas propostas, eu diria que o dinheiro que existe para satisfazer o desejo de Platão é escravizante. Para satisfazer o desejo de Spinoza, ele é positivo e libertador. Por quê? Porque o dinheiro permite a vida boa, permite a intensidade existencial, permite uma concretitude existencial, e não, eu diria, a busca de uma saciedade que não chegará nunca, mas o dinheiro como aportador de condições existenciais de potencialização da vida. O exemplo que me ocorre aqui de maneira mais contundente poderia ser o nosso mesmo aqui, né? Quer dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, né, alguém dirá, você vai lá conversar com o Tiago, porque toda vez que você vai lá conversar com o Tiago, você tem um bombeamento das suas redes sociais, você ganha seguidores, e ganhando seguidores, ganhará clientes potenciais dos seus cursos, e ganhando clientes potenciais dos seus cursos, você ganhará dinheiro, e ganhando dinheiro, você vai blá, 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 blá. Isso é um jeito de pensar. Esse é um jeito platônico de entender o desejo. E para Spinoza, eu venho aqui falar com o Tiago do mesmo jeito. Só que o desejo aqui é outra coisa. É o tesão de estar aqui, é o regozijo de estar aqui, é o entusiasmo de estar aqui respondendo às tuas perguntas. É o contentamento de poder alinhavar essas ideias e apresentá-las de maneira clara. É outra coisa, concorda comigo? É completamente diferente. Eu não estou aqui porque depois vai ter... Eu estou aqui porque a imediatidade desse momento de vida basta para mim. Então, esse é um desejo potência. Esse é um desejo força. Então, você atende o meu desejo criando condições de potencialização da vida no momento em que a vida se encontra. Então, tal como aquele que come para encher um vazio de estômago, de um lado, e aquele que come pelo regozijo
do comer, de outro lado, aqui eu estou comendo pela alegria de produzir discurso e não pelas eventuais consequências que a minha presença aqui possa me aportar. É uma reflexão profunda sobre liberdade, né? Eu já refleti muito sobre isso, sobre, de fato, o quão mais livre eu sou ou não, pelo fato de ter mais recursos ou não. E no meio da liberdade, a minha busca pela liberdade, talvez a maioria das pessoas, se dê pelo fato de elas acreditarem que existe alguma relação entre liberdade e felicidade, de alguma forma. Se não, porque eu gostaria de ser mais livre se isso me causasse algum tipo de mal.